Conversas cruzadas aqui na TV Com, desafios dos novos prefeitos aqui em Florianópolis, em Blumenau, em Joinville, cidades onde houve aí segundo turno. Eu falava algo agora há pouco, né? O Marcos está insistindo aqui com toda a propriedade na questão da gestão, algo que vocês batem também com muita propriedade. Quer dizer, muito difícil, né, para o eleitor, para o contribuinte, né, para o cidadão que paga imposto. Num raio aí de 30 quilômetros, nós temos hospitais públicos, alguns com superlotação e pacientes nos corredores, Celso Ramos e Regional de São José, só para citar dois exemplos. E nessa mesma faixa de raio de 30 quilômetros, você tem o HU, com mais de 100 leitos fechados, é um hospital público federal, né, universitário, porque faltam funcionários para trabalhar. E aqui em Biguaçu, o hospital que está com cheirinho de tinta ainda, novo, que está lá subutilizado, não funciona a pleno vapor, funciona, tem serviço, mas ainda subutilizado por falta de financiamento, por falta de pessoal. É difícil para o contribuinte entender isso, né? É difícil, Renato, mas a fórmula é muito simples, porque se eu tenho uma arrecadação menor do que o investimento, do que a despesa, automaticamente eu tenho que gerir bem toda essa estrutura. E o que acontece hoje? A gente tem presenciado na área da saúde, realmente a falta de gestão está muito clara no processo. Né? Nós tivemos aí experiências em hospitais tipo o CEPOM, agora recentemente, que passou também por um processo complicado. Sim. E o CEPOM hoje é referência hoje no país, o nosso CEPOM é referência em atendimento, né? Eu passei recentemente um caso de família lá e pude acompanhar de perto, realmente é referência, mas eu fiquei apavorado quando lá internamente eu estava no CEPOM, o comentário interno que ia passar por uma crise, que a situação ia estar complicada, e isso me deixou muito angustiado. E aí eu fui atrás de informações, fui atrás, buscar para entender um pouquinho esse processo. E realmente ele não é só gestão, é um processo político também. Sim, sim. Como é que eu vou indicar um gestor para administrar um CEPOM da vida, por exemplo, que não entenda de gestão? Ele precisa entender todo o processo, desde recrutamento de pessoas, envolver as pessoas nesse processo, manter essa qualidade que hoje o CEPOM apresenta para a sociedade catarinense. Então, e recentemente agora o Ministério Público noticiou a indicação de uma administradora, nomeando a administradora, e nós fomos pesquisar e ela não tinha um registro no CRA. Nós mandamos um expediente para o Ministério Público. Resumindo a história, o Ministério Público acatou o pedido do CRA. Em menos de 2 horas, a indicada estava dentro do CRA fazendo o registro. Ou seja, era bacharel em administração e não possuía o registro profissional para atuar como administrador. Então, é esse tipo de situação que a gente tem presenciado, e o que me deixa mais angustiado como cidadão. Quando eu fui pesquisar os maiores problemas de Florianópolis, eu fiquei espantado que a necessidade básica principal não é dada a devida atenção, que é o saneamento básico, que através de saneamento básico gera uma série de consequências de vários segmentos econômicos. Que o Estado de Santa Catarina não tem nem 15% de recolhimento de esgoto. Então, assim, nós temos menos de 60% hoje, né, aqui na nossa grande Florianópolis com saneamento básico. Então, isso é uma pergunta que até gostaria de deixar no ar. Qual a atenção? A gente não ouve falar em época de campanha realmente qual é o projeto, o que vai ser feito com relação ao saneamento básico. Eu, particularmente, acompanhei a campanha política, né? Não só aqui, mas a gente acompanha até para sentir o perfil aí dos candidatos, e eu percebi que, não vi, a princípio, nenhum projeto real para saneamento básico. Eu queria deixar esse questionamento aqui. Sim. Só voltando alguns anos atrás, desculpa colocar, voltando alguns anos atrás, houve um planejamento, sim, do projeto de saneamento básico. Eu me lembro que todo mundo recebeu um carnê da Casan para pagar aqui em Florianópolis. Só que não chegou 5% da população que contribuiu com a parte dela, que uma parte era o Estado, uma parte o município, uma parte o cidadão. Os maiores devedores eram todos, que a gente comenta, do nível de beira-mar. Então, quer dizer, o próprio contribuinte não quer colaborar com isso. Que hoje, para tu ter recurso para tu fazer tudo isso, é difícil, gente.
Claro. É muito complicado o governo. E você instala uma rede coletora, como é o caso de Canasvieiras, e as pessoas ou não se ligam de forma equivocada, irregular, colocando a rede pluvial, não limpando caixa de gordura. Mas não tendo a capacidade, é um também tem sério. negócio. É aquele falta de uma viabilidade econômica para ver se o sistema de tratamento que vai receber essa água tem capacidade para receber essa água. Mas para resolver esse tipo de situação, precisa uma ação de pulso firme. Sim. Uma fiscalização para dizer, olha, não está ligado, você tem tanto tempo 30 para ligar dias, 60 dias. ou multar e obrigar. Final. Só voltando um pouquinho sobre os hospitais, eu vou te dizer, não é só o hospital universitário que está com leite fechado. Tu vai aqui no governador Celso, do governador Celso Ramos ali, né? O hospital. Sim, e o do regional também tem um monte de leito fechado. Sabia disso? Então e vocês sabem que o ano que vem a redução para saúde e educação na verba vai diminuir. Então o gestor vai ter que fazer outras alternativas, outros para saúde e educação, não sei se vai diminuir. Pela total, PEC 241? Não sei. Não, a PEC é só o teto geral. A promessa é que não, inclusive o orçamento... A informação é que eu tenho que os recursos que vêm para os municípios vai diminuir. Não, mas o que a gente tem? A gente tem o seguinte, na PEC, o texto da PEC, ele estabelece que o aumento do gasto não pode ser superior à inflação do período anterior. Isso. Só que a gente está falando do teto geral de gasto. E saúde e educação global. Tem os repasses constitucionais já garantidos, né, Estela? É isso, né? Sim. Ele, de repente, fica dentro da inflação, mas ele vai ter esse repasse. Não sei se hoje alguém recebe acima da inflação, como é que funciona? Eu acho que sim, os recursos eram acima da inflação. Eu gostaria de colocar, assim, sobre essa questão de saneamento. É claro que existe uma falta de informação, de modo geral, sobre a importância do saneamento, que a doença, no caso de uma criança que é afetada, às vezes, por um problema de saneamento, ela até perde, enfim, fica com danos do cérebro pro resto da vida e fica com dificuldade para competir depois no mercado de trabalho. Sobre essa questão da saúde, nós realmente teremos problemas crescentes. O que eu vejo que falta nas prefeituras e no governo do estado, e que agora o setor privado tomou iniciativa, tanto a Fiesc quanto a FEComércio, é de programa de prevenção. A gente não tem ideia de como um programa de prevenção pode fazer com que as pessoas cheguem, sei lá, aos 95 anos sem doença, sabe? Promoção em saúde, né? Se a pessoa tiver uma atividade física, tiver uma alimentação equilibrada, fizer aquilo dentro das normas, assim, enfim, que a gente conhece, as pessoas não vão ficar doentes. Então, você não vai ter aquela demanda hospitalar excessiva. Outro programa importante agora foi essa questão das motocicletas, que o Renato até colocou no Bom Dia Santa Catarina. De cada 10 pacientes que chegam traumatizados aí no Hospital Celso Ramos, 6 são de acidentes de moto. Esses jovens não deveriam estar acidentados. A gente precisa evitar que se acidentem, enfim, com campanhas. E existe algo a ser feito também. Não, existe algo a ser feito também, Estela. Eu entrevistei o Egídio Martorano, que é secretário executivo da Câmara de Transporte e Logística da Fiesc. Ele trouxe um dado que é muito importante. Para você ter uma ideia, Florianópolis é o único município da grande Florianópolis que tem uma regulamentação para o serviço de mototáxi, motoboy, né, o motofretista. Isso é muito importante. O que diz? A utilização de itens obrigatórios. O corta-cerol, que protege o pescoço. Você tem o mata-cachorro, que protege demais, é um equipamento que protege os membros inferiores, no caso de queda, de colisão. O uso do colete refletivo. Quer dizer, isso aí evita muito a acidentalidade. São José não tem lei específica, Biguaçu, Santo Amaro, Renato, eu sou Palhoça. motociclista. Quer dizer, deveria ter, para fiscalizar e cobrar. Eu sou motociclista. Mas existe um abuso por parte desses... Sim, também. É complexa a situação. E também o motorista de automóvel, ele não... Parece que ele não dá muita bola pro cara que está andando de moto. Não respeita. Não respeita. Ninguém respeita ninguém, a verdade é essa, né? O motociclista vai costurando todo mundo. Por exemplo, a gente sai daqui do Brasil, não precisa ir tão longe, vai para o Uruguai, para a Argentina. Já muda. O respeito pelo motociclista e tudo é uma coisa totalmente... Nos Estados Unidos nem se fala. Que eu já fiz viagens nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos nem se fala. Tu andar de moto, parece que tu é um deus. O caminhão te buzina, sabe? Ver aquela coisa das pessoas que... Mas, Renato, acho que falta traz 2 administradores para a mesa, complica, né? Porque a gente vai falar só de gestão. Eu também sou administrador. E eu queria voltar à questão da saúde para dizer o seguinte, não precisa inventar nada.
Já existe no mundo, é só copiar. Se você quer diminuir fila nos hospitais, se você quer diminuir consultas, se você quer diminuir remédio, prevenção, não tem outro jeito. E hoje a gente tem tecnologia para fazer isso. Então você pode cadastrar as pessoas, monitorar essas pessoas. E por que você vai fazer uma pessoa de 70, de 65 anos, está lá na periferia, já teve uma vida complicada, vai fazer aquela pessoa sair de lá para vir no centro, uma consulta? Trata preventivamente, manda levar o remédio lá, cadastra, olha, recebeu esse mês, vai receber daqui a 30 dias de novo. Foi o que o Napoleão fez em Blumenau. O sujeito vai num posto, pega um remédio, se ele tentar ir no outro, não pega mais. Porque já está no sistema, você já pegou no outro posto. Então, evita problema, trata a doença da pessoa com a prevenção. Não tem mais como prevenir, está doente, então vamos tratar para que a coisa não piore. Então não pode deixar uma pessoa em situação de alta vulnerabilidade esperando 3 meses, 4 meses, 6 meses por uma consulta. E colocar claro que a gente tem que dividir as responsabilidades, né? Tem que dividir as responsabilidades, porque a responsabilidade ela é compartilhada. Me foi dito aqui na semana passada, discutindo crise na saúde pública, o seguinte: na Suécia, o cidadão que tem uma doença que poderia ter sido evitada com um serviço público, gratuito, preventivo e não fez a prevenção, o Estado não cobra o tratamento. Não cobra o tratamento. Faz todo sentido, né? Quer dizer, se o Estado oferece a prevenção, né, o diagnóstico precoce, e o cidadão não passou por isso, depois lá na frente o Estado não vai cobrir. Você pega uma fila quilométrica no hospital regional, por exemplo, você acha que a pessoa vai pegar o seu filho e levar no regional, se ela pode ir a 1 quilômetro da casa e ser bem atendida num posto? Ela não vai para o hospital? Bom, ela vai no posto. Então, bom, nós vamos para o intervalo. Fica o recado aqui para você. Beba água mineral Santa Rita, leve para a sua vida. Até já.